é uma vitória robusta de um time forte e que tem um elenco que vai sendo reforçado de uma forma agora mais pontual e com chance de acerto muito maior. Porque, veja, quando o Cruzeiro foi remontado e quando um clube remonta a sua equipe, reconstrói a sua equipe, o primeiro impulso é contratar um monte. Vai lá, contrata vários jogadores, alguns vão dar certo, outros não e tal. E aí, entre erros e acertos, ele forma um time, né? Forma um time competitivo, forma uma boa equipe, né? Um time dos 11, mais a equipe, com alguns jogadores também que completam o elenco, mas que são jogadores de bom nível. Mas aí, entre erros e acertos, ele acaba perdendo muita coisa. Agora não. Então, agora o Cruzeiro é um Cruzeiro que parte para o ajuste fino. Então, o próprio Leonardo Jardim citou alguns jogadores que chegaram. Então, ele vai se acertando, ele vai compondo melhor o elenco com algumas peças de reposição de bom nível. Eu ainda assim, tenho dificuldade embora os números, de certa forma, me desmintam por enquanto, mas não, eu tenho dificuldade em achar que o Cruzeiro vai ter fôlego para, até o final do campeonato, acompanhar Palmeiras e Flamengo. De qualquer forma, a gente já está falando de mais da metade do campeonato, e que ele está nesse bloco, sim. E os números estão aí, né? Não há como a gente brigar com essa realidade, pelo menos por enquanto. Técnico competente. Repito sempre que de todos os estrangeiros que vieram para o futebol brasileiro, ele é quem desembarcou aqui com o melhor currículo. Então, no começo, houve aquela bobagem que perdeu os jogos, ele não ganhou o Mineiro, não ganhou isso, aquilo. Então, veja, ele é um cara que ele sabe o que faz, ele teve que mexer no elenco, remontar o elenco. Não é um trabalho fácil no começo, mas o trabalho vem sendo extremamente positivo até aqui. O Cruzeiro que ainda está entre os 3 primeiros do Brasileiro e ele briga, para mim, até com alguma dose de favoritismo na Copa do Brasil. Então, eu acho que o trabalho até aqui, ele é muito bom, né? E esse é um campeonato brasileiro, eu insisto sempre nisso, diferente de todos os demais, porque a gente já viu campeonatos aí disputados por 2, 3 times. 2009, por exemplo, chegou a última rodada com 4 equipes com chance de título. Esse é diferente de todos os demais, porque o líder tem 75% de aproveitamento, o Palmeiras tem 73% e o Cruzeiro está pertinho disso. Então é um campeonato disputado por 3 times com aproveitamento muito alto a essa altura do campeonato. E isso é incomum aqui no Brasil. Você não vê campeonatos, títulos aqui disputados por times com 70% de aproveitamento. Quando muitos times chegaram com chance de título até o fim, como aquele de 2009, e aquela briga de Palmeiras e Botafogo em 2023, foram times que ganharam campeonatos aí, batendo aí na marca dos 70 pontos, até um pouquinho menos. Agora não. Agora a gente já está imaginando um campeonato que vai ter um campeão pontuando talvez com 80, um pouquinho mais até. Então, esse é um campeonato disputado lá em cima, em um nível mais forte. Realmente havia uma dúvida, né? E há ainda no ar, uma dúvida sobre até onde esse Cruzeiro pode chegar. Os naturais, e são líderes e vice-líderes, os naturais favoritos, o Palmeiras e o Flamengo, estão aí, estão correspondendo. E eu sempre falo, eu tenho falado muito nós estamos partindo para o Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. E quem será o Atlético de Madrid, né? O terceiro elemento. Na Espanha ficou bem claro que o terceiro elemento era o Atlético de Madrid. Aqui nós temos alguns Atléticos de Madrid, né? São Paulo até uma vez chegou a se disparar na frente, aí aparece um Botafogo, agora o Cruzeiro e tal. Há uma briga pelo quem será o Atlético de Madrid. E aí fica a dúvida, até onde esse Cruzeiro pode ir. O trabalho dessa nova gestão do Cruzeiro começou muito mal, com contratações apenas midiáticas, mas sem nenhum nível, né, de relevância. Dudu, o próprio Gabigol, apesar de ter feito o gol da vitória nesse jogo. Mas aí a coisa começou a andar de uma maneira mais séria. Agora a gente já nota um time equilibrado, um time forte. A chegada do Leonardo Jardim também ajudou bastante nisso. Mas que grau de competição esse time tem, né? Que nível de competição. Quando ele ganha uma partida como essa, ele demonstra que não tá para brincar, né?
Passou pelo Atlético Mineiro, mas até aí o Atlético hoje não consegue ter o mesmo nível que ele já teve em outros momentos. Está mal, não se acertou. Então, essa vitória, esse era um jogo chave. Quando o Gianluca fez esse gol, ficou meio que uma coisa natural, né? Bom, o Bahia está ganhando em casa. Ganhar do Bahia em casa hoje não é fácil. E aí veio, para mim, a surpreendente virada do Cruzeiro. Não que o Cruzeiro não pudesse, é que o Bahia realmente está muito bem. E aí veio essa virada, é uma virada de impor respeito. Ele continua lá na perseguição do Barcelona e do Real Madrid, forte candidato ao Atlético de Madrid, pelo menos nessa temporada, já é o Atlético de Madrid dessa temporada. Mas nas próximas, né? Vamos ver se o Cruzeiro, se ele continuar mantendo esse ritmo, esse nível, ele pode sim, sem dúvida, passar a ser o terceiro elemento, uma constância maior e não alguma coisa pontual, como em algum momento foi o Botafogo, né? O ano passado, o ano retrasado. E esse ano já perdeu bastante da sua força. O Botafogo esse ano já vai ser um time apenas um nível intermediário alto. Então, vamos ver o que esse Cruzeiro pode fazer. Foi uma vitória crucial ontem, foi uma vitória muito importante. Uma vitória marcante, né? Essa lógica do top 6 ali, né? Vencer os que estão lá em cima, nem sempre ela é mais importante. O Palmeiras muitas vezes já ganhou o Campeonato Brasileiro, não vencendo tanto os times lá de cima, mas não perdendo ponto para os de baixo. E o Cruzeiro está a 6 pontos perdidos, né? Atrás do Flamengo, não é isso? Que tem um jogo a mais, porque perdeu em casa para o Santos, que está perto do rebaixamento, e para o Ceará, que não é um time lá do grupo de cima, é um time lá do grupo intermediário, tentando se estabelecer ali. Mas tem conseguido vitórias importantes sobre os times lá do bloco superior, né? Palmeiras, Flamengo, agora o Bahia, enfim, Botafogo, né? Que não deixa de ser um time, é o atual campeão, né? Então tem aí o seu valor, evidentemente. E foi uma vitória com muita intervenção do técnico, né? O Leonardo Jardim usou o banco, os jogadores que vieram do banco foram decisivos, né? O Sinisterra no primeiro gol, depois o Gabriel, finalmente o Gabriel decidindo mesmo o jogo, né? Ele tinha feito o gol da vitória sobre o Flamengo após uma cobrança de pênalti, um rebote, ele até perdeu o pênalti, né? Ela voltou para ele e fez o gol. Dessa vez não, ele chutou de fora da área e fez um bonito gol. Ele não decidiu um jogo desde a final da Copa do Brasil do ano passado, quando ele foi muito importante no Rio de Janeiro, quando o Flamengo venceu o Atlético Mineiro no jogo de ida, na decisão de 2024. Foi a primeira vez que ele decidiu um jogo importante para o Cruzeiro. Decidiu mesmo, né? O que é muito pouco se você avaliar quanto custa o Gabriel Barbosa, mas finalmente deu uma resposta, né? Ufa, aleluia, né? Já não era sem tempo. Evidentemente vai ter muito oba-oba, né? O Gabriel voltou, não voltou. Um chute não faz o jogador voltar. Para ele voltar a ser o Gabigol, tem que ter grandes atuações e outras partidas com gols importantes, decisivos como esse que ele marcou contra o Bahia. O Bahia, por sua vez, um momento delicado, né? Porque o Bahia foi eliminado... Primeiro foi eliminado da Copa Sul-Americana, que ele foi parar lá, né? Porque foi terceiro no grupo dele na Libertadores, pelo América de Cali, né? Aí o Fluminense eliminou o América de Cali e eliminou o Bahia da Copa do Brasil. Então ele está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, está fora da Sul-Americana, só está no Brasileiro e ontem ficou atrás do Mirassol com esse resultado. Ele tinha a chance de superar o Mirassol, agora ficou para trás do Mirassol. Eu acho que o pessoal, vejo-se muita reação, é normal, negativa do torcedor do Bahia, mas é preciso entender que a SAF do Bahia é uma SAF diferente dessas SAFs meio louconas, assim, que o cara chega, põe o dinheiro, depois some, desaparece ou vai à falência. A própria SAF do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro é um homem rico, apaixonado pelo clube, fanático pelo Cruzeiro, que comprou um time de futebol. Enquanto ele quiser botar dinheiro lá, vai. Se amanhã ele achar que não deve, não vai. Se amanhã ele não estiver mais entre nós, os herdeiros acharem que não, também não vai. Então depende muito do bom humor, porque isso não dá retorno financeiro. Os investimentos feitos no Botafogo não dão retorno. No Cruzeiro, ter que vender jogadores a valores assim muito elevados. Na verdade, o cara descarrega dinheiro ali porque é uma paixão dele, é quase um hobby. É quase um hobby. Você compra até uma espécie de uma popularidade perante as pessoas, a admiração dos torcedores daquele clube. Então, tudo isso aí também. Mas, financeiramente, é muito difícil dar retorno porque você teria que ter um faturamento muito maior que esses clubes não têm. Mas, enfim, tem um time forte, está brigando pelo título, ganhou um presente da CBF, não era esse o objetivo, me parece, da CBF, mas acabou sendo um presente, que foi essa mudança de calendário. O Palmeiras e o Flamengo teriam semanas livres durante a Copa do Brasil, agora o Cruzeiro vai ter semanas livres, porque quando era para ter Copa do Brasil, vai ter jogo de Campeonato Brasileiro. Isso pode ajudar e muito o time do Cruzeiro.
Mas ele tem que remar ainda bastante aí para tirar a diferença que ele tem, desvantagem, né, para Flamengo e para Palmeiras. Também tem desvantagem. Está na frente, mas tem 2 jogos a mais. Então, se o Palmeiras vencer os jogos atrasados, ele fica à frente. E não é uma rodada, é mais de uma rodada, né, para você tirar a diferença. Mas tem que continuar marchando. Com essa situação que ele vai ter semanas livres, ele pode se dedicar só ao Campeonato Brasileiro e ficar ali na tentativa de aproveitar qualquer deslize dos outros 2 que vão ter um desgaste muito grande. Você vê, o Palmeiras vai jogar com o River Plate quarta-feira. O Cruzeiro não joga contra ninguém, fica em casa. Vai jogar só no final de semana pelo campeonato. Aí ele volta e o Palmeiras joga de novo. O Flamengo é a mesma coisa, joga quinta-feira e joga no domingo. Então isso pode fazer de fato a diferença. Agora foi uma vitória muito, muito marcante pela maneira como a virada aconteceu e, como eu disse, com uma intervenção importante do treinador, porque ele fez mexidas, colocando jogadores que foram decisivos, descansados, para tentar ganhar o jogo. Até o Bolassi entrou ontem, que quase não tem sido utilizado, entrou e estava em campo quando o gol saiu, o gol do Gabriel. O banco do Cruzeiro é muito bom e ganha essa possibilidade aí o Leonardo Jardim ou o Flávio Prado. O Rogério Ceni, falando aqui dos técnicos, na entrevista coletiva chegou a dizer que o Cruzeiro não fez nada, que o Bahia merecia esse triunfo na noite de ontem, mas está aí, o Bahia acabou levando essa virada. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir tanto a palavra do Rogério como a entrevista coletiva do Leonardo Jardim e tem também uma declaração do Gabriel Barbosa logo na saída do campo. Chegou a falar até mesmo do futuro dele com a camisa do Cruzeiro. E tem torcedores do Cruzeiro irritados, falando que, na verdade, tiraram de contexto. Mas a gente pegou a entrevista completa, porque foram 4 perguntas do repórter. E a gente já vai exibir daqui a pouquinho aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Tá aí, Bahia 1, Cruzeiro 2. O Rogério que ficou muito chateado e disse que o Cruzeiro não fez nada. Será que exagerou o Rogério, Flávio? Exagerou, né? Fez, né? Virou o jogo. O Bahia, ele realmente jogou melhor, né? Ficou mais tempo com a bola, teve mais oportunidade, mas acabou não conseguindo, ao contrário da partida contra o Fluminense, quando realmente a gente trabalhou nesse jogo aqui, nossa senhora, a definição que ele deu pós-jogo foi excelente, né? Foi uma M, foi uma B, realmente foi muito ruim. Não foi o caso de ontem, mas não adianta, né? Às vezes você perde foco, às vezes você se acomoda, às vezes o adversário entra e tem mais felicidade, mas a verdade é que o Cruzeiro virou o jogo. Virou o jogo e com o Matheus Pereira, ele caminha lá, fica, né? Dribla lá, vira para ninguém abafa. Tem o chute na volta, o Sinisterra está livre só para empurrar. E na própria bola do Gabigol, ninguém cercou, né? Ele chega e tem espaço para bater. É difícil acertar dali, mas ele acertou. Então, o próprio chute do Gianluca é um chute raro de te acertar. Então, né? Não é por pontos, né? Não é boxe. Você tem que fazer, tem que ser objetivo. A gente tem a entrevista do Gabigol Sport TV, que deu o que falar entre os torcedores do Cruzeiro nas últimas horas, com arte e tudo na tela. O Gabigol, ele fala o seguinte: a gente vem treinando bastante. Não são todos que conseguem ver os treinos, mas tem acontecido. O repórter pergunta para ele a respeito da finalização, do chute de fora da área. Confiança. Brinco com os companheiros que eu acho que tenho até demais. É confiança, trabalho, talento, uma mistura de tudo isso. E aí o repórter pergunta: é o tipo de vitória de time campeão? Gabigol responde: não. É vitória de um time que trabalha bastante. Fizemos as coisas bem, merecemos ganhar. Aí o repórter: o Leonardo Jardim mandou bem demais nas substituições, né? Aí o Gabigol responde: é difícil falar sobre treinador. A gente tem se reforçado bastante. Tem chegado jogadores com outras características. No primeiro tempo, a gente foi um time mais reativo. No segundo tempo, a gente foi um time que tem mais a bola. A gente vem trabalhando bastante, buscando minutos. Claro que todo mundo quer jogar. Sempre um pouco difícil, mas trabalhando vamos conseguir mais minutos e ajudar o time. Aí aquilo que eu falei, o repórter insiste. É difícil falar do treinador, mas o abraço nele foi bacana, né? Gabigol: a gente tem uma relação incrível com o Leonardo Jardim. Eu tiro muitas dúvidas com ele da questão do staff. A gente conversa bastante. É claro que eu busco minutos. Ele sabe disso. A gente tem uma relação incrível. O Cruzeiro tem vivido um ano maravilhoso. Em dezembro, a gente vai voltar a conversar.
Fecha aspas, está aí a entrevista do Gabriel Barbosa, do Gabigol, na íntegra. Eu acho que quem contrata o Gabriel, contrata um combo. E tem que saber que tem esse tipo de coisa. É um fio desencapado. Vamos lembrar como é que foi a final da Copa do Brasil. Ele foi bem no primeiro jogo, fez os gols, né? E aí no segundo jogo o Felipe Luiz o substituiu no intervalo porque ele estava fazendo nada em campo. Péssima atuação. Aí ele sai. E tem um problema no vestiário, que ele ficou insatisfeito, isso aí foi amplamente divulgado. O Felipe Luiz ficou até meio magoado com ele, porque o Felipe bancou o Gabriel titular, mesmo ele em baixa. E foram vários jogos em que ele não fez nada, mas na final ele apareceu bem e conseguiu se redimir ali, pelo menos parcialmente. Eu digo parcialmente porque alguém que fica 2 anos praticamente no banco, sem acrescentar nada, faz em um jogo, mesmo sendo uma final, 2 gols, ainda assim é pouco, pelo que custava e pelo que representava no clube. Aí ele vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro aparece no caminho dele e oferece a ele uma ótima condição e tal. Muito mais apostando no passado do que no presente do jogador, porque ele já vinha do banco há muito tempo. Aí o Cruzeiro consegue uma vitória de virada sensacional. Isso é hora de você falar de você? Sério? Isso é hora de falar do time. Pô, viramos, fiz o gol e tal. Até porque ele acertar um chute de fora da área não significa que esteja jogando bem a ponto de reivindicar alguma coisa. Um chute fora da área, um jogador medíocre pode, de repente, acertar e fazer um golaço. Mas o cara não joga nada. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Ele sabe jogar. Embora há muito tempo parece ter esquecido. Ontem ele acertou um chutaço. Mas para ele ser titular nesse time do Cruzeiro, ele tem que jogar mais bola. E onde que ele vai entrar? No lugar do Matheus Pereira? Ontem, quando ele entra, ele é o segundo atacante, porque tem lá o Bolassi para jogar mais dentro da área do Bahia. Quem joga lá dentro da área é o Caio Jorge. E o atacante, o meio atacante que chega é o Matheus Pereira. O próprio técnico falou recentemente, até falou, então incompetência minha, que eu não consigo encaixar. Claro, ele estava sendo meio que, na minha opinião, até um pouco irônico. Tipo, eu vou tirar quem para colocar o Gabriel? Não tem. Ele só entra em final de jogo, às vezes não entra, às vezes entra e não acontece nada. E ontem aconteceu. A gente estamos já em setembro, ele está lá desde o começo do ano. Quais foram os jogos marcantes em que ele apareceu? E fez, não estou falando nem de bater pênalti. Repito, ele fez o gol de pênalti da vitória sobre o Flamengo, e assim foi no rebote do goleiro, que ele perdeu o pênalti. A bola voltou e ele fez o gol. Não é hora de falar de si. Em dezembro, vamos conversar o quê em dezembro? Está em setembro, gente. Tem um contrato em vigor. O clube me parece que paga corretamente. Não? Então, qual o problema? Isso é hora de falar do time, de comemorar a vitória, o belo gol que marcou e deixar as coisas acontecerem. Quando entrar de novo no time, joga bem. Aí não precisa conversar. Se ele começar a jogar bem, o técnico vai falar, caramba, tem que encaixar esse cara no time, tem que dar um jeito aqui, ele está jogando muito. Agora, um chute de fora da área, um gol, por mais importante, espetacular que seja, não transforma um jogador em má fase num jogador em ótima fase. É só um lance isolado. Nem que fosse um gol driblando meio time adversário. Você tem que ter consistência. Jogar bem é jogar bem partidas inteiras. Uma, outra, ou entrar no time e ir bem uma vez, outra vez, aí você fala, cara, esse cara entra, acontecem coisas boas, esse cara precisa de um lugar no time. Aí o técnico começa a matutar de como vai encaixar o cara no time, né? Porque o Cruzeiro só joga uma competição, então ele não tem tanta necessidade de rodar elenco como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, por exemplo, né? Mas assim, não é surpreendente, esse é um combo. Quem contrata sabe, tem que saber, né? O que é que está contratando. Eu acho totalmente inadequado ficar falando dele no momento em que o time consegue uma vitória como essa. Não importa o que seja, não importa o tom, que não foi o contexto. Cara, falar o quê em dezembro? Em dezembro, estamos em setembro, outubro, em dezembro, ainda tem a final da Copa do Brasil. E se em dezembro o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, ele marcar os gols, como marcou no passado no Flamengo contra o Atlético Mineiro, né? Ele pode encerrar um ano em grande estilo, ele pode ter tem muita coisa para acontecer. É hora de trabalhar, se concentrar, aproveitar esse momento, né? Para, quem sabe, ter mais oportunidades. Agora, ele não está jogando porque os caras que estão jogando jogam melhor do que ele. Ou alguém tem dúvida que o Matheus Pereira e o Caio Jorge jogam mais bola que ele hoje, em 2025? É isso. Jogam mais do que ele. Alguém aí em casa, o que vocês estão acompanhando em casa, onde estiverem, você tiraria o Matheus Pereira ou o Caio Jorge para colocar o Gabriel Barbosa no time? Eu acho que não. Você, cruzeirense, faria isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso só dá para jogar com 11. E outra coisa, o time tem uma forma de jogar. Você tirar um outro jogador, tirar um cara de meio campo, um cara de muita função, colocar o Gabriel, mexe na estrutura da equipe. Esse é o ponto. E o cara achou a forma do time jogar. O time é bom. O time é bom. Então, eu acho muito triste quando um time consegue uma vitória como essa e um jogador, seja ele qual for, se coloca como pauta. Ele se coloca como pauta porque dá uma declaração que dá margem a interpretações, a comentários. Eu acho que isso é uma falta até de amadurecimento. Acho que já está na hora de ser um pouco mais maduro e pensar de uma forma um pouco mais ampla e até de reconhecer suas próprias deficiências, né? Porque esse é o momento de alta, fez um golaço, mas, enfim,
É a característica dele, o rapaz é assim, paciência. Sabe que eu estava pensando de 2000 e do começo de 23 para cá, né? Já são quase 3 temporadas inteiras. E esse assunto sempre volta, né? Como é que vai fazer para encaixar o Gabigol? O que o técnico pode fazer por ele e tal, né? Até porque, enfim, é um jogador, né, que já decidiu títulos, um jogador de talento e tal. Mas aí eu estava pensando o seguinte: de lá para cá, entre outros, o Gabigol já foi treinado pelo Vitor Pereira, que na temporada passada fez uma ótima Premier League. O Sampaoli, que pesem as muitas diferenças e tal, tem muitas críticas, mas, ok, já foi um técnico de Copa do Mundo e de seleção argentina, um técnico que trabalhou em times europeus de bom nível. Tite, 2 Copas do Mundo. Leonardo Jardim, um cara que já foi semifinal de Champions em um time que tinha um certo jovem Mbappé. Então, eu fico imaginando o seguinte: será que essa turma toda foi incompetente por não conseguir fazer o Gabriel produzir mais? Não creio. Eu acho o seguinte: quando você tem um jogador que gera o custo que ele acarreta para o clube, ele é talvez, muito provavelmente, um dos 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro hoje. Você não pode esperar que uma jogada, um golaço como o de ontem, seja a exceção. Está pagando bem caro para ter o retorno de um cara que custa muito caro. Veja, em outros tempos, né, no tempo de dinheiro curto, o Flamengo teve lá o Val Baiano, o Hernando Brocador e tal, jogadores esforçados e tal, mas evidentemente, quando um Val Baiano ou um Hernando Brocador fazia algo como esse gol de ontem, puxa, aquilo é a exceção que o torcedor aplaudia. Agora, como é que o Gabigol pode querer viver da exceção do Hernando Brocador, de um Val Baiano? Ele é um dos 5 caras mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, eu reconheço, ontem ele foi decisivo lá, e já aconteceu isso num jogo ou outro nesse Campeonato Brasileiro, mas assim, o que ele menos tem que fazer é falar, lançar dúvidas, reclamar. Ele tem que tentar jogar e recuperar o espaço dele. Ele é muito bem pago para isso. Hoje o titular da posição é um garoto que disputa uma vaga em seleção brasileira. Então, ele tem que mostrar para o técnico que ele pode ser útil desempenhando um outro papel. Ué, no Palmeiras o Flaco e o Vitor Roque não passaram a jogar juntos? Então, ele tem que procurar em campo provocar essa dúvida na cabeça do técnico, não indo para microfone e lançar esse tipo de questão dúbia aí, né? Ô Flávio, até poderia ser tema de debate, mas hoje não é. Com a excelente fase do Caio Jorge, o Gabigol é banco de reservas do Cruzeiro. Não tem esse debate hoje, se o Gabigol tem que tirar a titularidade do Caio Jorge. Não existe esse debate. Até poderia ser, mas não existe. Então, eu queria te ouvir a respeito dessas declarações do Gabigol. Foram 4 perguntas do repórter, né? E ele vai falando que quer mais minutos, que vai conversar com o técnico, que já tem conversado com o Leonardo Jardim. O que você pensa desse atual momento do Gabigol com a camisa do Cruzeiro? Eu acho que é um momento de reserva mesmo. E também acho natural que ele converse, que ele queira mais minutos. Tudo isso está dentro. Não vi nada de excesso, nada de... Pelo contrário. Ele fala várias vezes que o time está bem, que o grupo está bem, que o elenco está funcionando bem, né? Então, eu não vi nada demais, não. É que é o Gabigol, né? Ele é cri-cri por natureza. Ele chama atenção. Eu não vi o tom que ele falou também, obviamente, né? Você transcreveu o que estava escrito. Mas eu não vi nada que justificasse o tipo de movimento. E claro, ele é inteligente, ele sabe que se ele quiser mais minutos, não será no lugar do Caio Jorge, né? Não será. A não ser que o Caio Jorge saia para a seleção, tenha algum problema físico, tomara que não aconteça, ou seja negociado para o exterior. Caso contrário, nesse momento, né? Aparentemente, nos próximos, até o final do ano, eu não vejo nenhuma possibilidade deles brigarem pela posição, não. Não tem briga, né? O Caio Jorge hoje é um jogador indiscutível. O Rogério Ceni fala, você acompanha aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro
do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo, e nós acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol, e aí nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Essa não é a primeira nem a última entrevista em que o Ceni vai falar esse tipo de coisa, que dominou, criou e não matou, porque o time era Melisio, o Bahia é um time era Melisio, é um dos times que tem a pior taxa de conversão de chances criadas. Ele cria, mas não define, não mata, não faz os gols. Eu acho que isso é uma questão de perfil de elenco, né? Não é só uma questão do técnico. E como eu estava dizendo, ao contrário dessas SAFs que são muito instáveis, seja o caso da do Vasco, a do Botafogo, a do Cruzeiro também é uma SAF que você não sabe o que fazer. Como eu falei há pouco, estava falando, que é um homem que define, é o dono. O cara, se ele quiser ou não quiser. A do Bahia não, pertence a algo maior, né? É um conglomerado que pode errar, pode acertar, pode investir mais ou menos, mas que faz um trabalho mais consistente, tanto que mantém o técnico, é uma coisa mais pensada, mais planejada. E dentro desse planejamento, eu acho que o Bahia tem que rever um pouco a formação do seu elenco e a característica de jogadores que têm um baixo poder de decisão. Acho que essa que é a questão. O time não resolve jogos, o time não define jogos. Isso tem acontecido há muito tempo. Há muito tempo, e ontem novamente. Acho que tem um problema no gol, que talvez se resolva com o João Paulo, quando puder jogar, se estiver na fase, como já teve alguns momentos no Santos, antes da grave lesão que sofreu. Mas ontem, acho que de novo isso se repetiu, então não é a primeira vez, nem a última. O Rogério vai falar isso mais vezes, porque provavelmente isso vai se repetir. E o Cruzeiro, ao contrário, ontem ele teve o Matheus Pereira, que fez toda a jogada ali do primeiro gol, o Sinisterra só empurrou para o gol vazio no rebote da trave. E o Gabriel acertou um chutaço, né? Como também o Jean Lucas acertou um chutaço. 2 gols foram de chutes muito bonitos de longa distância. E um gol foi uma jogada individual. E o Bahia, ele produz e tal, mas não converte. Isso, acho que tem que rever a questão do elenco. Talvez não tenha solução esse ano. Agora, eu vejo uma certa impaciência do torcedor, porque ele, lógico, ele tem uma expectativa grande com relação a essa equipe. Já é um time bem mais forte que os outros times do Nordeste, porque tem muito mais investimento. Mas acho que ainda não está no patamar dos times no âmbito nacional mais fortes. Ele está num bloco um pouco abaixo, e com uma deficiência talvez aí que só possa ser corrigida indo ao mercado e buscando jogadores com outro perfil, porque não acho que seja só uma questão, não é uma questão tão coletiva, acho que é uma questão muito individual mesmo. Os caras não matam o jogo. Isso acontece com muita frequência. Mauro, desculpa uma coisa, acho que o Mauro foi muito elegante numa coisa. Acho que desde o ano passado, Bahia, ele formou um meio-campo que é um dos melhores do Brasil. Ele tem, enfim, muito boa qualidade, Jean Lucas, o Everton Ribeiro, volante bom e tal. Mas desde o ano passado, ele tem um meio-campo para jogar em alto nível e tem um ataque, né, um ataque de nervos, né, desde o ano passado. Então, aí, enfim, eu também concordo. Não é só uma questão coletiva. Acho que o coletivo ele já está bem acertado, azeitado. O problema é que não adianta você ter um coletivo tão bom quando você tem, enfim, jogadores aí de um nível, né, de time que... Porque assim, o meio-campo é meio-campo de time com ambição. O ataque é como se fosse um ataque de time que querendo se manter em Série A. Sim. Então o desnível é muito grande. Exatamente.